dia, está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje temos um tema muito especial. Mulheres de Fé. Para todos que estão nos acompanhando, sabe que na sexta-feira a gente tem um quadro um pouco aí diferente do habitual, do Empreendendo com Elas, mas é algo que foi tocado nos nossos corações. E eu digo que quando Deus fala conosco ou toca no nosso coração, é sinal que a gente tem que respeitar ali o que Ele também está nos colocando como bons filhos ao Pai, ao respeito ao Pai. Então, Mulheres de Fé é o nosso quadro de toda sexta-feira, onde fala muito sobre a fé para as mulheres. E comigo não poderia ser outra pessoa diferente a não ser quem? Monique. Monique está comigo aqui nesse projeto, nesse propósito e estar aqui conosco hoje. Bom dia, Monique, seja bem-vinda. Bom dia a todos os ouvintes, todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. É um prazer estar aqui e que a gente venha crescer, né? Espiritualmente também. Sem a fé é impossível agradar a Deus, a gente não pode esquecer disso. Isso mesmo, Monique. Como a gente falou aqui, o quadro é Mulheres de Fé. E você não poderia ser outra pessoa para não estar aqui comigo também nessa sexta-feira. Já quero que você se apresente, que você fale um pouquinho aí. Vamos lá, então, né? A gente pergunta a Deus, né? Primeiramente, Senhor, sobre quem eu vou falar, né? E aí já queimou no meu coração, né? Eva, primeira mulher, né? Primeira mulher criada por Deus. E então já vamos aqui para a palavra, né? Lá em Gênesis 2, no versículo 22, conta ali como que a mulher foi criada, né? Então, da costela de Adão, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele e disse ao homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus formou a mulher, né, da costela de Adão. Por que da costela, né? Para que eles possam estar juntos, andar lado a lado, né, caminhar juntos. A mulher auxiliadora do homem, né? Então, quando a gente vai entender a nossa identidade, a gente precisa saber da onde, né? E o porquê o Senhor nos fez. Então, primeiramente, Ele nos formou para ser auxiliadora do homem, andar lado a lado, ajudar Ele, né? Sim. Não é acima, não é embaixo, é do lado, né? A gente nunca pode se esquecer disso, né? Perfeito. Mas e já pegando ali, né? Então, o que a gente não pode esquecer do nosso papel, da nossa como o Senhor nos formou, o porquê Ele nos formou. O Senhor tem um propósito, né? E a nossa briga sempre será contra a serpente, né? Ali no versículo 3, no capítulo 3, diz assim, ó: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comas de nenhum fruto da árvore? Então, ali o Senhor já fala, né, ao nosso coração. O Senhor criou a mulher com um propósito, com uma missão, auxiliadora do homem. O que aconteceu, né? A serpente ali, vendo já, vem o quê? Com uma pergunta, uma dúvida para Eva. Foi isso mesmo que Deus disse? Para você não comer do fruto da árvore? E aí o Senhor fala sobre a dúvida. Quantas vezes nós deixamos de cumprir o que o Senhor tem para a nossa vida pela dúvida? Sim. Nós sempre caminhamos, né? Infelizmente, sempre tem aquelas pessoas que vêm com perguntas. Mas é isso mesmo que Deus fez? É isso mesmo que Deus tem para você? Ali, o que a gente pode aprender com Eva, né? Infelizmente, Eva cedeu à voz, né? Deus disse: não comam do fruto da árvore da vida.
Mas Eva, infelizmente, ouviu a voz que não era a voz de Deus. Ela deixou a dúvida entrar no coração dela. E aí a dúvida arruinou tudo, né? Porque aí é onde ela sai do propósito, da direção que o Senhor tinha para ela. Perfeito. E é como você falou, né? A mulher, às vezes, nós mulheres, às vezes, temos a dúvida, né? Será que Deus falou isso mesmo? Será que é para eu seguir por esse caminho mesmo? E a dúvida nos faz cair até, né, nas nossas próprias escolhas, assim como aconteceu com Eva. Ela tomou a escolha ali, ela já tinha uma promessa de Deus, assim como nós, mulheres, também Sim. temos ali a promessa. Quando a gente começa a empreender, a promessa ali do nosso propósito, de que essa empresa vai crescer, de que vamos ajudar outras pessoas, e às vezes a gente acaba caindo ali, até a empresa também tendo ali consequências pelas nossas próprias dúvidas e as nossas próprias escolhas, né, Monique? Isso mesmo. Eu até anotei aqui, né? Deus criou a mulher perfeita, auxiliadora do homem, para andar ao seu lado. Tirou ela da sua costela. Eva e Adão viviam livremente no jardim. Tinham um relacionamento profundo com Deus. Mas, infelizmente, Eva deu ouvidos à serpente, que colocou dúvida em seu coração. Quando fez a pergunta, né? Quando ela pergunta ali, foi isso mesmo que Deus disse? Né? É a dúvida. Mas será que... E a gente sempre caminha com isso, né? Sim. E aí o inimigo sempre vai colocar dúvida no nosso coração para diminuir a nossa fé e a nossa identidade em Deus. A gente precisa, primeiramente, nos conhecer em Deus. Conhecer a promessa que Ele tem para nós. Cada uma... E outra também, Eva, ela é singular, né? Ela é a primeira mulher. Todas nós somos únicas para Deus. Assim como Eva, todas nós somos únicas para Ele. Então, e Ele tem um propósito para cada uma de nós. Ali também, quando o Senhor faz a promessa, né? Sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. A gente, às vezes, só pensa ali na maternidade, né? De ter filhos. Sim. Mas o multiplicar não é só o filho. Não é só o filho. É os dons que o Senhor nos deu, né? O dom da palavra, o dom escritoras, empreendedoras. Sim. Todas nós temos dons que Sim. o Senhor nos deu. Sim. Multipliquem a terra com esses dons. E o inimigo sabe disso, né? Por isso, ele sempre põe dúvida. Então, nasce no nosso coração um sonho, e aí vem, mas será o medo, a insegurança? Mas será que isso vai dar certo? Essa voz não vem de Deus, porque o que o Senhor tem para nós é um plano perfeito, né? Uma vida abundante na sua presença. Mas a gente tem que estar vigilante, por isso é tão importante a gente fortalecer a nossa fé, conhecer a Deus, se relacionar com Ele. Porque através desse relacionamento a gente fortalece a nossa identidade. Sim, é muito importante mesmo, Monique. Monique, e o que a figura da Eva representa para nós mulheres? Então, Eva, ela caiu, né? Ela cedeu a voz, né? Sim. Da serpente. Mas Eva, ela recomeçou. Quando ela... Depois, né, que ela ouviu a serpente, que Deus tirou, né, que tirou as escamas, né, dos olhos dela, ela caiu. E fala ali que o Senhor deu roupas para eles, porque quando ela come do fruto e ela dá para Adão, ela se esconde de Deus, né? Deus pergunta, ela e Adão se escondem, se envergonham de estarem nus. Então, eles começaram a olhar para o próprio pecado deles, né? E quando ela volta... Quando ela volta, tô nervosa, peraí. Tranquila. Mas, assim, quando ela volta, e quando ela tem filhos, então, quando Deus promete para ela, né, ter filhos, e quando ela faz, ela é mãe de 7, quando ela cumpre o propósito de Deus, ela tem um recomeço. Ela teve uma segunda chance, isso, ela teve uma segunda chance, exatamente isso. Então, o que nós podemos aprender com ela é que mesmo a gente caindo e falhando, Deus sempre tem uma segunda chance para nós.
A gente vê muito Eva assim, né? Por causa dela que minha vida... Eva comeu fruta, agora a gente está nessa vida porque ela errou. Por isso que eu tenho Por as isso dores que eu tenho de as dores parto. do parto, por isso eu sofro. E não é assim, né? Eva, ela... E a gente não pode julgar ela porque nós fazemos isso muitas vezes. Sim. Né? Nós caímos muitas vezes em falhas, em erros, em decisões erradas que nós tomamos. E o que a gente faz quando toma uma decisão errada? A gente volta atrás, né? Mas a gente recomeça. Sabe, Monique, que eu ainda não tinha escutado uma mensagem falando sobre esse outro lado da Eva. Né? Eu só havia escutado as mensagens que falam sobre o erro da Eva. Exatamente. Que Eva caiu, pecou. E aí, por conta disso, vieram as coisas ruins para a mulher, as dores. Mas eu ainda não tinha escutado alguém trazer uma mensagem falando sobre esse outro lado. Que ela teve a segunda chance, que ela teve ali a bênção de ter 7 filhos, que ela recomeçou. Não foi 7 filhos, né? Ela teve muitos filhos, né? Muitos filhos. Ela foi mãe de Caim e Abel. E por conta do pecado, né? Caim mata Abel. Mas em 7 é onde ela tem a... É onde fala que começou aqui, ó. Novamente, Adão teve relações com sua mulher e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou a se invocar o nome do Senhor. Então, houve o pecado, houve a queda. Ali tudo arruinou, né? Tudo deu ruim. Mas aí onde entrou o pecado, né, o Caim mata Abel. Então, ali ainda eles estavam confusos, vamos dizer assim, sofrendo a consequência do pecado. Mas em 7, quando diz ali, nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. Nessa época, Deus começou com a sua graça a escrever uma nova história para a humanidade. A escrever, né, ressignificou o propósito ali, né? Então, por aí. Sim, mas é bem legal ouvir essa questão, porque a gente também pode ter esse pensamento, nossa, eu falhei aqui, nós mulheres empreendedoras, né, eu falhei aqui com a minha empresa, ou muitas mulheres que acabam tendo que decretar falência em suas empresas e pensam que, nunca mais eu vou conseguir empreender de novo, porque eu falhei aqui com essa empresa. Mas, às vezes, você não tinha o conhecimento certo ainda. Então, você pode tentar de novo. Então, a história do recomeço da Eva traz isso para a gente também, como mulher empreendedora. Que a gente pode recomeçar, que a gente pode tentar novamente. Exatamente. E a gente vai conseguir ter uma vida abençoada. Eu estava, quando fui ler, né, e ver, realmente, a gente sempre tem esse olhar de julgamento sobre Eva. Mas a gente precisa olhar com graça, porque nós não somos diferentes de Eva, né? Nós também erramos e falhamos em todo o tempo. Mas o que nos faz melhorar é conhecer a Deus, é nos aprofundar na sua palavra, no conhecimento, na fé, é reconhecer a nossa identidade. E essa identidade a gente só restaura, não existe outro lugar. Não existe outro ambiente, outra que vai te fortalecer para você se conhecer. Deus, Ele te conhece, foi Ele que te formou. Então, é nele que nós precisamos buscar o propósito, né? Não ouvir outras vozes, como a serpente. As outras vozes, elas só nos afastam, só nos causam dúvida, medo. É somente em Deus que a gente vai conhecer quem nós somos. Então, Eva, quando ela cumpre o propósito, quando ela é mãe de filhos, quando ela, né, começa a se invocar o nome do Senhor, é onde ela entende a missão e o propósito. Então, nós precisamos se fortalecer, né, para restaurar a nossa identidade. Nossa, isso é realmente, como vocês estão falando, meninas, a gente sempre fala muito do pecado da Eva, mas não sobre tudo isso que ela foi mãe. Ela se doou como mulher ali, como mãe. Como auxiliadora. Como auxiliadora. Então, hoje a gente tem muita questão de colocar a culpa em alguém.
E não criar a responsabilidade, dizer assim, assumir a própria responsabilidade, a própria culpa. Isso acontece muito com nós, mulheres. Se fazer muito de vítima, né? E contar historinhas. Nós gostamos de contar historinhas e não realmente falar o fato e o que realmente está acontecendo. E é mais fácil a gente colocar a culpa na Eva. Sim. Ou então na mulher que é muito feminista e a do sutiã e aquilo, mas não ver que quantas mulheres, começando pelas mulheres da Bíblia, que se doaram, que foram empreendedoras, que foram mães, não podendo gerar filhos, como a gente contou sexta-feira passada sobre a Ana. Então, trazer esse momento de reflexão para as nossas mulheres que estão passando por uma dor, passando por uma situação difícil, por um momento com o filho, com um momento com o seu esposo, com ela mesmo. Essa dificuldade, uma dificuldade grande que ela está hoje de saber para onde ela vai. Hoje nós temos meninas, mulheres muito perdidas, sem saber, sem ter um propósito, um direcionamento. E assim, né, a gente vê Eva, eles tinham, né, antes da queda, né, do pecado ali, eles se relacionavam com Deus, né? A Bíblia fala que Deus andava no jardim, né, toda final de tarde eles conversavam e tudo mais. Mas, assim, se a gente for ver, hoje nós temos a Bíblia, né? Que a gente tem um manual da vida, né? Como você falou, a gente às vezes quer pôr a culpa, né? A gente quer se vitimizar, mas assim, a gente tem um manual. Sim. A gente tem a história aqui para a Sim. gente entender. A gente tem, como eu falei, a gente tem muito que aprender com as mulheres, mas a gente precisa parar este tempo para ouvir. Para ouvir o que elas têm a nos ensinar. E é perfeito, né? Tudo a gente encontra na palavra de Deus. Tudo a gente encontra. E quando você realmente encontra e entende a palavra, e aqui, Mônica, a gente não está aqui, a gente está apenas direcionando. A gente quer que mulheres que tenham sucesso também saibam ter esse momento com ela de fé. Exatamente. Proporcionar ali momentos incríveis com a sua própria família, com o seu próprio filho. Hoje, a gente está num mundo que tudo também é muito de colocar, como a gente está falando, a culpa. É a esposa que coloca a culpa no marido. O filho que coloca a culpa no filho. E não se tem um entendimento. De se conhecer, né? De se conhecer. De olhar para nós, né? Exatamente. Para dentro do meu eu. Isso. Parar de culpar o outro. Isso. Assumir a responsabilidade, se conhecer. Por isso é tão importante, né? O autoconhecimento. Pela terapia, pela palavra, pelas amizades, né? Em todos esses ambientes a gente consegue se conhecer, mas a gente chega não para apontar para o outro, não. O que deste lugar eu vou aprender para mim. Isso. É sobre, né? A minha vida. É sobre a minha vida, sobre o que eu quero para mim nesse momento. E é para isso que nós estamos aqui, nesse bloco incrível, né? Que surgiu na Sexta-feira Santa. Ele surgiu, esse quadro aqui, Mulheres de Fé. E ficamos na sexta-feira e tivemos aí grandes mulheres. Minha irmã Josilda passou aqui pelo programa também, virá outras vezes, e a Monique também está aqui comigo, vai trazer outras mulheres, porque outras convidadas. A gente quer muito isso, a gente quer que mais mulheres estejam, sim, e até mesmo do seu próprio olhar, da sua maneira de seu testemunho, né? Seu testemunho, é exatamente isso. Isso mesmo. Estamos recebendo uma mensagem aqui da Stephanie Mota Beauty, que ela diz: oiê, maravilhosas do Senhor. É isso aí, obrigada. A Stephanie vai estar aqui com a gente em breve. Maravilhosa do Senhor. Empreendedora também. Olha só que incrível isso. Ela tem a Essência Clean. Uau. Acho que é Essência Clean. Stephanie, me corrige aí. E ela faz procedimentos, sobrancelha. Ela vai estar aqui com a gente contando mais sobre como ela equilibra, né? A fé e o empreendedorismo. Ela é uma mulher maravilhosa. Isso é muito bom. E eu digo que
nós somos aí a soldadinha dele, né? Do nosso pai. Somos. Porque você vê que a Stephanie, lá no empreendimento dela, ela é uma psicóloga. Né? Sim, também. Ela é uma psicóloga. Você deita ali para fazer a sobrancelha. Você deita para fazer sua sobrancelha, você começa a contar e ela só no olhar ela já sabe o que aquela mulher está passando. Exatamente. E muitas vezes elas conseguem até identificar uma situação mais grave, como já aconteceu, né? De estar mulher passando por uma situação muito grande dentro do relacionamento, muito abuso, e essas mulheres virem sim apoiar, ajudarem e mostrarem para elas que há uma solução, sim. É bem então, isso trazer isso é muito importante. Sim. E aí, né, com a fé, aí a coisa ainda cria-se mais força e mais amor e respeito. Exatamente. Né? Estamos recebendo mais mensagens aqui. Eu amo. A amor Evelyn... aqui é maravilhosa. A Evelyn Cris comentou: lindas, a história de Eva vale muito a pena estudar. Estou amando. E também a Mariene Mendonça comentou: muito relevante esse quadro. Olha aí, é importantíssimo. Você está vendo como que é? Sim. É porque a gente traz esse momento, sabe? E assim, ele foi tão bem trazido e pensado, e Deus fez isso, né? Nosso pai aí fez isso, que realmente numa sexta-feira, onde a gente tem que abaixar um pouco a gente já tem 2 dias para realmente fazer uma reflexão, para a gente começar a outra semana abençoada, uma semana de gratidão, agradecendo tudo o que aconteceu de bom, de ruim, colocar na balança também, né? Então, eu acho que tudo é pro nosso crescimento, né? Nosso crescimento. As coisas, a gente às vezes acha, né, que uma coisa ruim, uma porta fechada, ai, meu Deus, é o fim. Não, às vezes é o recomeço. É o recomeço. É uma nova história que o Senhor tem. E para nós também, Monique, é muito importante a gente, porque a gente também tem muitas mulheres que estão passando por outras situações que não. A gente fala muito do empreendedorismo e a gente está aí apoiando sempre essas mulheres. Mas a gente também tem que lembrar que existem mulheres que hoje acabam recebendo um diagnóstico de infelizmente, de uma dor, de uma doença. Muitas vezes a gente recebe aí o diagnóstico daquela mãe que acaba de saber que o seu filho é atípico e que vai ter que começar a fazer todo um tratamento e ela não sabe por onde começar. Aquela mulher que não sabe por onde começar depois de ter sido agredida verbalmente pelo seu marido, que ela tanto confiou nele. Mulheres que são abandonadas, mulheres que são muitas vezes assim hostilizadas, são incriminadas. Então a gente tem que trazer mulheres que estão hoje aí nas nossas penitenciárias, que não são poucas, são muitas mulheres, infelizmente. Muitas vezes elas caem na armadilha do amor e vão praticar delitos por conta do amor e acaba sendo presa. Exatamente. E abandonada nesse presídio. Então, nós temos que lembrar que nós temos muitas mulheres. São igual diz, né, aqui falando, né, as serpentes, né? As serpentes que aparecem no nosso caminho, Isso. que nos tiram do propósito, né? Isso. Que às vezes é uma notícia. Uma notícia. Né, uma notícia ruim, ou como você citou, né? As mulheres que acabam se envolvendo aí com o marido, com relacionamento, às vezes até com amizade, vai parar numa penitenciária. Uma cela, né? Mas que Deus tem um recomeço. Assim como teve para Eva. Né? Não foi o fim de Eva. Não. Ela não pode ser só conhecida como a mulher que pecou e levou tudo à ruína. Sim. Não, ela teve um recomeço. Né? Deus, com sua graça, escreveu, né, uma nova história, deu um recomeço para ela. Então, para todas essas mulheres, né, que estão passando por algum momento difícil, Deus sempre tem um recomeço. Sim, outra anotação sempre. Que eu fiz aqui: nossa identidade não está ligada ao nosso desempenho. Eva falhou, mas o fato de Eva ter comido o fruto não mudou a posição de Deus sobre ela, o amor de Deus sobre ela. Então, quando a gente erra, a nossa falha, isso não muda o que Deus tem para nós, não muda o amor dele. Então, não importa hoje aonde, né,
as nossas ouvintes, uma mulher esteja, não importa a tristeza, a notícia ruim, não importa o lugar que você está hoje, Deus, ele não mudou o amor que ele tem por você. Ele sempre tem um recomeço. É isso aí. E agora, a gente aqui, ó, eu acabei de receber aqui o nosso nome aqui da gente tem um projeto aí, né, que a gente tem o Conecta Mais, acabou de ser aprovado para estarmos falando com outras mulheres numa das ADMCons. Olha. E a Michele, que é uma mulher incrível, que eu fiz uma conexão com ela muito importante. Michele tem um projeto lindo, que eu me coloquei junto, eu quero estar com ela indo nesse lugar que ela vai nas penitenciárias. Olha só. Ela tem um projeto onde ela consegue entrar para levar um pouco de amor, um pouco de ajuda, de esperança para essas mulheres. E aí, depois a gente pode conversar, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo junto com a Michele para estar participando desse movimento, indo lá conversar e falar com essas mulheres que estão lá. Olha que legal. Meu Deus, é o que o Senhor espera de nós. E vamos, pelo menos, que elas consigam escutar nós na Sexta-feira Santa. Na Sexta-feira Santa, ali, gente. É isso aí. Na sexta-feira. Já pensou se lá elas conseguirem nos escutar? Nós, mulheres, aqui, você falando nesse quadro da Mulher de Fé, eu acho que vai ser incrível. Eu acho que vai ser algo maravilhoso. E é Deus colocando pessoas cada vez mais nos nossos propósitos. Exatamente. Como diz ali, né? A gente leu agora há pouco. Sejam férteis e multipliquem. Nós precisamos multiplicar. Multiplicar o amor, a esperança, a palavra, a vida. Porque Deus, ele é vida, né? E no mundo hoje, com tantos problemas, né? Com tantas notícias, com tantas que querem nos tirar a esperança, né? Sim. Nós precisamos multiplicar a vida que vem através dele. É isso aí. Recebemos mais uma mensagem da Mariene Mendonça falando sobre o quadro, né, que nós estamos encorajando mulheres que empreendem, que se apoiam e que buscam o reino em primeiro lugar. Olha. É isso aí mesmo. E eu quero que não fique só em nós duas, tá, mulheres? Essas mulheres incríveis que estão aí no Instagram. Por favor, venham com a Monique. Pode vir sim, a Monique vem aqui na sexta-feira, vocês venham com ela, venham nos fazer parte. E realmente aqui é um momento, esse mesmo, é um momento de conversa, é um momento de falarmos realmente para as nossas mulheres. A gente aprender juntas. Na sexta-feira que vem já vou estar com uma convidada aqui. Uau! E tenho certeza que vai ser bênção e é isso, né? A gente não faz nada sozinha. Não fazemos nada sozinha. Precisamos uma das outras. Precisamos. Né? Se hoje eu estou aqui é porque lá atrás, né, algumas mulheres, né, e não é tão lá atrás não, né, as amigas dele me estenderam as mãos. Eu quero conhecer todas essas mulheres maravilhosas. Você vai se apaixonar. Infelizmente, amanhã, gente, eu não poderei estar com vocês, mas eu vou ser bem representada pela Amanda, pela Monique, que estará falando. Fica o meu carinho, o meu respeito por vocês, muito amor. Depois, por favor, me mande fotos e vídeos. Certeza. Estou numa outra imersão aí, um outro processo aí incrível também. Então, amanhã é um dia que eu entrarei às 10 da manhã e sairei só no domingo, 7 horas da manhã. Estou ainda fazendo essa imersão aí com o Paulo Vieira e está sendo assim grandioso. E o que eu estou também fazendo não é só por mim, Monique e Amanda, mas sim por nós, para que nós podemos ter mais sabedoria e para que nós possamos levar mais orientações para essas mulheres. Então, o que eu estou hoje lá colhendo é para que na nossa plantação a gente consiga regar mais ainda ali o jarrinho de água que eu estou enchendo para transbordar no nosso jardim. Então, é isso. Você também com os teus conhecimentos. A Amanda também, esses dias, passou por 2 dias por cursos bastante extenso. Foram 2 dias direto, também de fotografia. Então, a
A Dani Bassetti também está em movimento, fazendo muito também mentorias. Nós temos também Simone Leal, nossa consultora, que também está aí fazendo uma mentoria incrível, bastante puxado. Por quê? Porque a gente está entendendo que para nós poder levarmos amor, carinho e ter uma palavra, a gente também tem que estar estudando. Sim, nós temos que estar recebendo também. E sendo humilde para entender que não sabemos de tudo. Sim. E também ter essa visão de vamos aprender para poder elevar para as nossas outras mulheres. A gente vai se enchendo para transbordar também na vida de outras mulheres. Então, algo até que a gente conversou aqui ontem, o conhecimento que você está tendo vai nos ajudar também, porque quem estiver perto de você vai receber daquilo que você está transbordando. Exatamente isso, para que a gente eleve mais mulheres a estar conosco, porque aí a gente eleva o nosso o propósito, nós estamos lá e nós queremos que essas mulheres venham conosco. Então, é sobre isso que eu estou ali tão dedicada. Ontem foi até as 3 da manhã, direto, sem dormir. E ontem foi até as 2 e hoje será até as 3. E para Deus nada é impossível. Então, se você vai para uma balada a noite toda, espera um cantor ali 4, 5 horas da manhã começar a cantar para você, por que você não está num movimento desse? Exatamente. Então, não está sendo nem um pouco cansativo para mim, não está sendo nem desgastante, e eu já estou aqui já às 10 da manhã apresentando o meu quadro aqui, que eu não largo ele por nada. E você está vendo, Monique, que a mulher está aqui, ó, plena. Ninguém diz que não dormiu. E vou falar para você que eu dormi muito pouco, porque eu levantei já 6h30 e eu tive que uns afazeres da casa, porque eu sou mulher real. Então, gente, eu já coloquei roupa na secadora. Quem disse que já lavou roupa hoje de manhã? Já lavei roupa, já estendi roupa no varal. Viu? Já deveria ter feito foto, mas tá lá no varalzinho as roupas. Então, estendi roupa, lavei a louça. Passei um pano no quarto, arrumei a cama, porque eu aprendi que quando você acorda, a primeira coisa que você faz, você estica a sua cama. A primeira tarefa do dia. A primeira tarefa do dia é arrumar a sua cama. E sabia que a minha filha tem 13 anos e ela acorda às 6 horas da manhã para ir para a escola e ela arruma a cama dela. Por quê? Porque ela sabe que o dia dela vai ser planejado, vai ser perfeito. Então, você levanta, você arruma a sua cama. Então, eu levanto. E isso já foi falado, que vários empresários fazem isso. Sim. Eles acordam, fazem tudo o que eles têm que fazer e aí eles voltam e arrumam a cama. Para que eles sabem que dali o dia deles vai correr tudo bem. Vai ser produtivo. Para você já começar cumprindo tarefas. Cumprindo as tarefas. Então, a teoria de arrumar a cama. Deixei a Valentina ela é assim e ela tem todo um jeito da coxa. Ainda tem todos ainda uns mimos da parte dela. Então, aí, ó, esses dias ela saiu e aí tava meu filho dormindo na cama dela, não conseguiu arrumar porque ele estava na cama dela. Eu arrumei. Daí, quando ela chegou, ela falou assim, nossa, mãe, tá de parabéns, você arrumou bem minha cama. Ainda tem os detalhes dela, né? Você ganhou um parabéns, Monique. Porque eu arrumei certo a cama dela. Falei, então tá bom. Muito obrigada. Diga, minha Amandinha. E a gente tem que mandar um beijo pra Gi também, né? Um beijo pra Gi, nossa maravilhosa. Maravilhosa. A Gi. Temos mais mensagens aqui. A Evelyn Cris comentou: o encontro será lindo. Está sendo preparado com muito amor. E a Cela Olive comentou: Moni é maravilhosa, que orgulho. Maravilhosa, isso e a Valentina é perfeita. E fazer o convite, né, para as mulheres. Se preparem, porque amanhã, meninas, e assim, desculpa cortar a mão aqui, mas assim, vão lindas, como vocês já são lindas. Mas é só mais aquele toque, porque nós temos uma fotógrafa perfeita aqui que fará muitas fotos de vocês, hein? Exatamente. Então, por favor, aquele Instagram do Amigas dele vai bombar amanhã. Amém. Estarei lá amanhã com o estúdio de fotografia montado, iluminação, tudo maravilhoso para receber você, e você vai ganhar uma foto de presente das amigas dele. Então, ó, já vão preparadas. Eu já ouvi dizer que tem gente até que vai levar uma blusinha extra para fazer foto com uma roupa diferente. Então, pode fazer isso. Ó. Até uma dica que eu dou também:
nos eventos, é se você é mulher empreendedora e quer fazer uma foto para o Instagram da sua empresa, você pode levar um acessório que identifica o teu trabalho. Olha, já teve mulher que levou até capacete, porque ela era engenheira. E aí ela levou o capacetezinho ali da construção e ficaram lindas as fotos dela. Então, você já pode fazer essa ideia também. Porque você acaba usando na sua empresa, ali no seu Instagram, do seu empreendedorismo, e também, muitas vezes, trocar a foto do seu WhatsApp ali. Uma foto bem feita, com um ângulo aí de uma fotógrafa, realmente faz muita diferença. E a gente também tem que lembrar que, se a gente quer mostrar o nosso produto, nada como a gente ter ali uma boa aparência para poder, assim, vender até mais. E é isso, então, convidando, né, as mulheres que estão nos ouvindo, que querem conhecer as amigas dele, procura lá no Instagram. É um grupo com propósito. Ali estamos para falar sobre Jesus, sobre o amor que transforma. E vai ser uma bênção receber, acolher essas mulheres e impulsionar, direcionar para a sua verdadeira identidade, né? Sim. Que a gente só consegue encontrar realmente a nossa verdadeira identidade em Jesus. Não existe outro caminho. É isso aí. Olha, estamos recebendo uma informação muito importante aqui, informação diretamente das amigas dele. A Cela Olive está contando aqui que ontem foi aniversário da Monique. Ah, é, amor? E você ficou aí, não nos contou? Ah, bem quietinha. Obrigada por ter... Obrigada pela informação, Cela. Importantíssima aí. Parabéns, minha linda. Obrigada. Muita saúde, muita paz, muito amor, muito sucesso que você merece. Obrigada. E que Deus te abençoe ainda mais. Amém. E aí, eu acho que você já está ganhando muitos presentes, né? Estou. Eu falei, Deus está sendo muito bom para mim. Mas, e não só para mim, né? Acho que para todas nós. Para todas né? nós. Porque a gente se conectar, né, com a nossa essência, com a palavra. Não tem presente, não tem dinheiro. Tem sido incrível esses dias. Parabéns, Monique. Obrigada. Muitas bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida. Obrigada. É uma alegria para nós ter te conhecido. Você já trouxe aqui muitas bênçãos através da luz que você carrega, tanto para nós quanto para as mulheres que estão te acompanhando. Obrigada. É isso aí. Amor, eu quero que você continue aí, então, na sua fala, por favor, né? Porque o quadro também é seu, tá? Então, por favor. Trouxe algumas... A gente fica nervosa, mas nas primeiras vezes. Nas primeiras vezes, né? Mas daqui a pouco você já está dominando aí. Fica tranquila. Vamos lá, então, aqui, né? Quantas mulheres não estão vivendo a sua verdadeira identidade por comparação, vergonha, ou por querer seguir um padrão? E isso do padrão falou muito forte comigo, né? Porque a gente sempre quer se comparar, porque alguém está fazendo de uma forma, a gente acha que aquele é o padrão certo e nós temos que fazer igual. E entender a nossa singularidade, né? Entender que nós somos particulares para Deus, né? Cada uma tem. Então, o padrão, ele nos tira, ele nos tira do foco, nos tira do propósito. É difícil viver um padrão. Ninguém, é impossível. E aí a gente se frustra muito com isso. Até às vezes, né, no teu próprio negócio, empreendendo, na família, como mãe. Porque aquela mãe, nossa, ela faz isso, ela acorda cedo. E eu não consigo. E aí a gente trava porque sempre quer se comparar. Sim. A gente nunca acha que é suficiente o que a gente faz, né? Como a gente precisa, então, ter cuidado, né? Com essa questão da comparação em todas as áreas, como esposa, como mãe, como empreendedora, até como serva, né, do Senhor, em todas as áreas da vida. A comparação sempre vai nos travar, sempre vai nos paralisar, porque a gente nunca vai achar que é suficiente. A gente sempre, porque o outro está lá, eu não vou, e aí você trava por ficar se comparando, não é mesmo? Sim. É isso mesmo. E a comparação, ela até pode ser válida, mas você não pode querer ter isso o tempo todo. Você tem que olhar para você, né? Todas nós temos ali algo que é diferenciado, que é algo seu,
né? Então, é uma carisma, é uma maneira de você falar, de você olhar. Então, nós, mulheres, temos isso. E a comparação, para nós, mulheres, a gente tem esse erro, né? Do ficar se comparando o tempo todo. E isso prejudica muito e em todos os aspectos, né? Exatamente, exatamente. Isso nos paralisa demais. Então, temos que tomar esse cuidado. E as mulheres empreendedoras passam muito por isso também, né? Essa questão da comparação, principalmente aquelas que estão começando o negócio em uma área, quando elas veem outras mulheres que já estão em um nível mais avançado que elas. Sim. Então, elas não conseguem olhar ali, eu estou no começo, mas eu vou crescer. Elas olham, por que essa profissional já tem essa quantidade de material, de equipamentos, e eu ainda não tenho. Então, ela vai olhando, vai se comparando, vai ficando triste, ela perde ali a esperança de que o negócio dela também vai crescer. Então, a comparação é muito perigosa. Porque também ali, a gente, voltando ali para Eva, né? Eva estava olhando para o fruto, né? O Senhor deu a instrução, não comam deste fruto. E Eva, ela tirou o foco do que Deus tinha, do jardim inteiro que a Eva tinha, ela tirou o foco de todo um jardim para olhar para um fruto que não era, né? Então, quando a gente olhar o fruto, fez Eva desviar da onde ela deveria ter o foco. Então, o fruto desviou a atenção dela. Então, a comparação, o olhar, muitas vezes para outra, tira o nosso foco. Sim. A gente fica muito olhando o outro, a grama do vizinho. Isso. E tira o foco do que Deus tem para você. Sim. Para a tua história, para a tua vida, para o teu negócio, para a tua família. Então, por isso que a gente tem que, né, cuidar com isso. Cuidar com isso, importantíssimo. E a mulher, ela tem que ter esse olhar com ela também. Às vezes não tem, né, amor? Demora para a gente ter esse olhar mais apurado, né? De perceber, né? Perceber. Que chegou o momento, não, eu tenho que parar e olhar. Isso, e olhar para mim e entender que nesse processo eu não consigo, é o peso, é o cabelo, é a idade que está chegando, é um outro momento da vida com a menopausa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado conosco. É isso aí. Gente, tem mais alguma pergunta? Não, a gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente volta para o segundo bloco. Então, tá bom. Voltamos para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas. Hoje tem o nosso quadro da fé, com a Monique aqui, que está comigo, falando muito sobre mulheres da fé. E a gente traz nesse quadro as mulheres que estão na Bíblia, né, Monique? E hoje nós estamos falando de Eva. Eva e a restauração da nossa identidade, né? Isso aí. Assim como Eva teve um recomeço, mesmo depois de falhar, nós também temos em Deus. Sim, mesmo quando erramos, quando caminhamos por caminhos difíceis, mas a gente sempre tem a chance de recomeçar. Exatamente isso. E a gente acabou comentando no primeiro bloco, né, Mo, que a gente fala muito só do pecado da Eva, né? E não tudo que a Eva trouxe para nós também, Exatamente. Eva, ela é conhecida como mãe da humanidade, né? Ela não é conhecida somente pelo pecado. A palavra diz que foi dado o nome de Eva, que Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Isso faz a gente refletir também, né, sobre a gente, às vezes, julgar uma pessoa só pelo erro dela, né? Sim. Não enxergar o valor das pessoas. É isso. Todos nós temos valores, dons. Então, assim como Eva, ela é mãe de toda a humanidade, né? Nós temos que mudar essa visão, né? Sim, sobre sim. sempre apontar e olhar o outro só pelo erro que ele cometeu. Exatamente. Eu tenho falado muito quando eu encontro alguma mulher que precisa naquele momento de alguma fala minha, e quando ela me conta algo sobre ela, e nós juntas ali começamos a conversar, é algo que eu sempre falo, Mo. Eu não
estou aqui para te julgar e nem para lhe apontar nada, apenas para estar com você. Conte comigo. Exatamente. Porque é muito fácil você sentar e apontar o seu dedinho e dizer, ah, mas se você fizer assim, quem sabe se você for para aquele lado ou se você for para a direita ou para a esquerda. E não é sobre isso. Não. É realmente acalmar ela e dizer assim, tô com você. Exatamente, né? Vamos juntas, dentro do que você consegue, do que você pode estar abrindo, falando, a gente vai sim buscar uma outra mulher que possa sim estar nos ajudando juntas. Exatamente. Não é também largar ela lá na fogueira, sair e falar, fia, cada um com o seu problema, ema, cada um com o seu problema. Eu não gosto muito dessa frase. Não acho uma frase muito legal de falar, cada um com o seu problema. Não é assim, eu acho que surge de algo muito egoísta. Exatamente, não é legal. A gente precisa caminhar juntos. Exatamente isso. A gente precisa se unir, a gente precisa se fortalecer. Exatamente né? isso. Assim como Deus criou, Adão se sentia sozinho, né? E ele fala para Deus, né? Porque ele sente falta, ele observa os animais, cada um em dupla, em casal, e aí onde Deus criou a mulher. Então, porque ninguém vive só. Ninguém vive só. E a pessoa que vive só, ela é uma pessoa bastante amargurada. Não existe felicidade na solidão. Não existe felicidade na solidão. Porque a gente tem que entender o momento que, às vezes, você precisa estar sozinho. Assim, eu falo, existe a solidão e a solitude. Isto. São distintas, né? A solitude é quando você está ali, você e Deus, olhando para dentro uma de reconexão você, sua, refletindo, orando. Mas a solidão é quando ela é muito quando você se acha autossuficiente. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de ninguém, né? Eu ela anda muito ali junto com a soberba também. E a Bíblia também fala que a soberba ela procede à ruína, acho que em Provérbios. Porque a gente não foi feito para ser autossuficiente. Isso. Né? Quando a serpente ali fala com Eva, o que ela promete ali para Eva, né? Deixa eu achar aqui, que é justamente sobre ela ter conhecimento do bem e do mal. Então ela propõe para Eva, né? Certamente se comer você vai conhecer a verdade, você vai conhecer a verdade de Deus. Sim. Aí Eva naquele sentimento assim, você sabe tanto quanto Deus, vou saber igual Deus, é a soberba, a gente querer achar que sabe, né? Olha quem está aqui. Maravilhosa. Olha, fazendo muita falta, tô nervosa. Tchau. Isso, acalme ela aqui. Tá bom. Você está indo se aprontar para ficar mais maravilhosa para sábado. Entendi. Então tá bom, Gi. Beijo, obrigada. Amém, minha linda. Tchau. Então é sobre isso, né? Então, esse carinho. Você tá vendo aqui, ó, as meninas entrando, falando, participando. Isso, encorajando. É sobre isso. Apoiando. E sobre essa união que você está falando, né? Sobre ter pessoas. E as meninas sempre entram, participam, interagem, apoiam. Então, é muito bonito ver como as amigas realmente são amigas que ajudam, que estão ali torcendo uma pela outra. Aí eu vou dizer que vocês realmente levam o nome que vocês colocaram. Amiga deles. Exatamente. Aí sim. Não é só mais uma logo. Não, porque tem um propósito. Tem um propósito. Porque a gente conhecendo a nossa identidade em Deus, em Jesus, a gente conhecendo Ele. Isso. A gente consegue ser a amiga, a gente consegue ser a mãe, a gente consegue ser a empreendedora. Sim.
Então, tudo vem dele. Tudo vem dele. Tudo parte dele. E é ele que nos capacita, né? É a sermos assim. isso. A amar uns aos outros, a apoiar. E a gente estava, né, falando ali da soberba, né? Sim. Sobre isso, a gente ser autossuficiente, né? Sim. E foi essa a proposta que a serpente fez, né? Quando ela diz ali: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comer, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Eva ouviu a voz que não deveria ouvir. Aí vou ser como Deus, vou conhecer o bem e o mal, o poder, né? Sim. É onde a gente cai, a soberba, se achar autossuficiente, achar que sabe mais do que o outro. Isso te leva, eu até anotei sobre isso. A soberba, ela é terrível. Nós precisamos nos ver como Deus, né, como Jesus nos vê. Não podemos ser superiores e nem inferiores. Sim. A gente não pode se andar lá em cima, né, elevado, mas também a gente não pode se inferiorizar achando que nada é pra gente. Mas e esse equilíbrio? É só quando a gente consegue se ver como Jesus nos vê. A nossa identidade está nele. Perfeito. Nossa, incrível essa questão do poder, né? O que aconteceu com a Eva pela busca de um poder excessivo que ela não precisava ter, porque ela já tinha ali o suficiente, ela já tinha tudo. Ela tinha o jardim, ela tinha o relacionamento com Deus, ela tinha a liberdade. Ela tinha o principal. Livre. Ela tinha o principal. E isso vem desde então, né? Sim, desde a criação. Sim. Isso vem caminhando com a gente. Caminhando com a né? gente. Não só ela, mas outras histórias da Bíblia. Sim. Quando o poder, né? A gente querer se achar superior a Deus, querer ser como Deus, a gente vai se arruinar. As coisas não vão ir bem. Não vão ir bem, né? Não há um propósito. E também, né, meninas, a gente tem que lembrar que cuidar muito com essa palavrinha do propósito, né? Porque muito se fala dessa palavrinha, mas não se vive essa palavrinha. Não se vive. Não se tem muitas pessoas não se têm esse propósito. Elas têm o propósito para ela, para o ego. Para o ego dela. Para o meu eu. Então, e não, né? Gente, como fala, não tem a gente como caminhar longe. Isso. É o propósito de Deus. Propósito de então, Deus. a gente tem que sempre perguntar para Deus o que Ele quer de nós. Sim. Né? Sim. O que Ele tem para nós. Não é o que eu acho, o meu eu. Exatamente isso. Exatamente isso. Porque é aquilo que a gente fala. É tomar cuidado porque, eu tenho um propósito. É o mesmo da parceria. Minha parceira, meu parceiro, você está comigo. Mas será que você está mesmo com a pessoa? Ou você só está esperando uma oportunidade para acontecer alguma coisa e ou você empurra ela de vez, a ladeira abaixo, ou você está falando, não, nunca tive parceira com essa pessoa. Não, se ela se lascou, o problema não é comigo. Então, também o fugir, né, das suas responsabilidades. Então, essas palavras elas têm que ser muito cuidadas, tem que ser muito... não pode ser jogada em vão, assim, né? Se o propósito é pro teu eu, pro teu ego... Esquece que ele não vai dar certo. Esquece que ele não vai dar certo. Você pode até ir a um... Você até vai. A um determinado... Um certo momento. Até um certo momento. Mas ele vai dar ruim. Mas ele vai dar ruim. Ele vai dar ruim. É isso aí. Como a gente está aqui às 11h37 e eu também falo um pouquinho na minha sexta-feira do quadro Mulheres na Menopausa, menopausa chegou e agora estamos aí nesse processo, eu, Josiane Mota, então eu também quero falar um pouquinho sobre isso. A gente até comentou, né, amor, sobre essa questão, se nossas mulheres... E eu fui pesquisar e, sim, até fala sobre... acho que foi Sara, que foi mãe depois já de uma certa idade.
E provavelmente ela não tinha, né, ali os hormônios, né? Então, sim, na época da Bíblia, as mulheres já passavam pela menopausa. Sim. Olha isso. Olha que coisa linda. E mais lindo ainda, gente, a gente ter uma equipe como essa, hein? Eu comentei com essa menina, com essa mulher, na sexta-feira, ela já me trouxe aqui essa fala aí, esse cuidado, esse olhar realmente, para saber se nossas mulheres, mulheres reais como nós, um pouquinho, elas eram reais, mas elas eram um reais diferenciado, né? Porque elas só estavam perto logo de quem, né? Exatamente. Elas eram umas mulheres privilegiadas, reais, mas muito privilegiadas, e umas reais que não tem, mas né? o que a Gi falou é bem interessante, que a gente tem que ver também essa questão cultural, porque a alimentação era outra. Sim, né? claro. Mas aqui, ó, documentos e textos antigos, incluindo a Bíblia, mencionam mulheres em diferentes estágios de vida, o que sugere que sim, que as mulheres viviam menopausa e tinham seus sintomas. A história de Sara, que engravidou tardiamente após anos de infertilidade, pode ser interpretada como um exemplo de uma mulher que viveu, né, um período fértil já nesse período da menopausa. No período da menopausa. E que é o que acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres acabam, sim, engravidando na menopausa. Né? E a Sara aí acabou engravidando na menopausa. Foi um milagre, então, né, que o Senhor... Que nada é impossível para Deus. Impossível para Deus. Mas sim, né? Nós que nem mulheres... ela acreditava, né? Ela riu quando o Senhor falou. Ela falou, já sou avançada de idade. Tipo, o que sugere? Já sou avançada. Talvez eu nem menstruo mais. Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível. E ela veio tendo aí no ciclo dela da menopausa. Então, a gente também traz esse outro olhar para nós mulheres, que se as nossas mulheres que nos representaram, que estiveram, né, à frente lá muito antes de nós pertencer a esse mundo, passaram por todos esses sintomas, passaram aí pela questão do empreendedorismo, a questão da mulher ser abandonada também. Nós temos mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos também. Isso a gente vai trazer ao longo do nosso quadro. Tem muito que aprender. Tem muito que falar, tem muito que aprender, tem muito que trazer para vocês. É claro que a gente faz aqui um cuidado, a gente tem um cuidado, a gente faz um apanhado, justamente para que as mulheres que começarem a se olhar mais, se entender e não achar que tudo acabou. Né? Eu estou entrando na menopausa, e agora? Agora você vai viver a sua melhor vida, a sua melhor versão. Agora você vai para aquele curso que você queria. Agora você vai, sim, entrar ali para uma academia. Você vai fazer um grupo de amigas. Você vai para um Pilates, que é maravilhoso, que eu indico muito. Você vai cuidar da sua alimentação. E ontem, no processo que eu estou ali vivendo, depois no intervalo, a gente conversando, tem uma mulher incrível que está passando pela crise da menopausa, e ela é de Paranaguá. Olha. Ela não é nem daqui de Curitiba. E eu falei para ela, calma, tô com você. Já peguei o telefone da doutora, já mandei aqui, já falei, siga aqui, faz assim. E me coloquei à disposição dela, que quando ela marcar a consulta com a doutora Ana, se ela se sentir, eu irei com ela na consulta. Eu quero acompanhá-la, não deixá-la sozinha na consulta, que é muito importante. Quando a mulher vai para uma consulta com uma outra amiga, eleva o grau ali de cuidado com ela, ela não se sente tão sozinha, e você está ali para apoiar. Exatamente. E é claro, aí, que nem eu falo, só o fato de você ir, você ficar sentada ali fora, deixando ela fazer a consulta dela no particular, a hora que ela sai, ela sempre te dá um sorrisinho, né? E vem com aquele monte de receita, né? Você fala, tá ficando velha, né, amiga? Porque olha o tanto de receita que ainda tá na tua mão. Mas é esse cuidado, esse olhar que nós temos que ter. Às vezes a mulher acha que é o fim, né? Mas não é o começo, é o recomeço. É o recomeço de uma vida que pode estar aí. E pega a criança ali chamada menopausa, a filha, a irmã, coloca ali e diz assim, tá bom, eu vou colocar um nome em você, que nem eu tenho a minha Ana, e vem pra cá e vamos seguir.
Vamos viver a vida, vamos aproveitar, passar por isso. E com isso a gente eleva mais mulheres a passar por mais e diz assim, é só mais uma. É só mais uma etapa da nossa vida que nós, mulheres, por estarmos vivas, nós estamos passando. E, Jo, uma pergunta, aproveitando porque, né, aprendendo, né, ainda não cheguei nessa fase, mas quais são os primeiros sintomas para uma mulher querer ir, para ela identificar que ela está começando, para ela já marcar uma consulta? Olha, amor, são vários os sintomas. Às vezes é pouquíssimas coisas. A irritabilidade, ela é muito, tá? Então, aquela mulher que ela não era tão irritada, ela começa numa irritabilidade, assim, sabe? Isso aí já é alguma... ela já tem que... É o sinalzinho, sabe? O sono também altera demais o sono. Então, você começa a acordar, você começa a ter insônias. Então, isso também já é algo que não é um estresse. Você não está estressada, sabe? A questão da alimentação, você fica mais ansiosa. Então, são pequenas... mudanças no seu dia que você já tem que falar assim, olha que isso não tá normal, né? E hoje a gente tem que entender que não tem muitas informações que mas a mulher não, a menopausa eu não vou porque o médico vai querer me tacar um monte de hormônio e eu não quero morrer de câncer, eu não quero mudar a voz, eu não quero, não tem nada disso, gente. As doenças, elas podem vir caso você não a trate a menopausa. Porque como a nossa alimentação não é uma alimentação totalmente saudável, e então a gente tem o nosso dia a dia, todo o movimento que você faz. Muitas vezes você vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, então não tem como você dizer assim, eu vou viver só de chazinho da folha lá, e não é sobre isso. Você precisa de vitaminas no teu corpo. Então, você pegar e falar, não, eu vou procurar aqui, vou tomar essa vitamina, preciso da vitamina D. Então, são essas as questões. Então, hoje, tirar isso, essa ideia, sabe, mundo, que realmente você vai adoecer, que você vai adoecer, que você vai... Não, você pode vir a adoecer se caso você não for tratar. Não tratar. Né? Então... é importantíssimo. E é claro então, essa reposição de vitaminas, ela é super importante nesse período. Super importante nesse período, porque é onde você vai fazer alguns exames e ele vai dizer quais são as vitaminas que você já está perdendo. Porque nós, quando chega uma certa idade, já entrando na menopausa, a gente só perde. Então, eu vou para a academia, tudo que eu fiz na segunda, na terça e na quarta, por eu não ter ido hoje, não ter ido quinta e hoje, eu já perdi. Porque se perde-se todos os músculos que eu ganhei. Entendeu? Então, tem a perda. Até a Cláudia Raia fala muito isso nos vídeos dela, que ela fala muito sobre a menopausa, que tomando banho você já está perdendo tudo. Nossa. Colágeno, perdendo músculo, você perde tudo. Porque você isso. não ganha, você só perde. Então, precisa dessa... Precisa, sim, estar fazendo reposição, precisa, sim, estar indo fazer a musculação, cuidando dos ossos, porque isso que daí acontece, que os ossos vai ficando fraco, e é onde que, com uma certa idade, você tem trincas nos seus ossos, e é onde você caiu, você quebra. Por conta do quê? Por conta de vitamina, por conta de um colágeno adequado que precisa ser colocado. Então, não é somente para o teu rosto. Muitas mulheres pensam aqui, né? O rosto aqui está aqui. Mas isso esquece que as vitaminas são essenciais para o teu joelho, para o teu pé. Então, tomar muito cuidado com isso, sabe? Um tombo, dependendo da idade... Você tem sequelas para o resto da sua vida. Sim. Então, tomar muito cuidado com isso. Então, a gente está vindo falando, e tem mulheres incríveis que estão me acompanhando, que estão me orientando, que é justamente para isso, sabe? Para entender que a gente não quer vender produto. Eu não estou aqui para vender produto. Eu até faço, hoje eu tenho um suplemento que eu estou tomando, mas... a questão é cuidar realmente da saúde. Trazer, sim, esse amor para você.
Porque daí a gente consegue equilibrar, não consegue? Sim. Você tendo a fé, você tendo esse cuidado com você, mesmo que você passe por certos obstáculos, passa mais leve. É, mais leve. Jo, desculpa, pode falar, amor. É que a gente consegue, sim, deixar o fardo mais leve. O fardo mais leve. Sim. E a gente não precisa. Sim. Nós não precisamos carregar tudo, né? E até você falou sobre colágeno, e eu sei que você toma, que você gosta. E existe uma idade que é importante começar? Quais são os benefícios além da imagem, né? Olha, a gente sabe que também tem muitos profissionais que não são muito adaptos ao colágeno. Então, aí a gente tem que realmente procurar o melhor, procurar ali aquela pessoa que está com você, ou a tua nutricionista, ou a endócrino, ou até mesmo uma ginecologista para te orientar. Eu, por mim, Amanda, eu tomo colágeno há muitos anos. Então, eu comecei na faixa de 30 anos. Hoje eu tenho 47. Então, eu faço uso do colágeno todos os dias. Até você ver, às vezes, eu mexendo num pozinho. É um colágeno que eu faço uso e que hoje tem no mercado, tem vários produtos, tem muitas coisas boas. Por quê? Porque não é uma coisa que você vai tomar ali e já vai fazer o efeito. É algo que você tem que trazer vindo com você diariamente e como se você fosse escovar os dentes e passar o protetor solar. Nossa. Nós precisamos do protetor solar todos os dias. Sim. Né? Então, o colágeno ele é a mesma coisa. Eu já tive um grande médico, que é médico da família, Dr. Maurício Salum. Hoje ele é um dos melhores cirurgiões que tem aqui de joelho, faz parte da aeronáutica, um dos médicos. Ele fez a cirurgia na minha tia e eu trago a minha avó para passar a cada 1 ano, 6 meses, uma consulta com ele. E a primeira coisa que, quando você entra no consultório dele, ele já fala para você. Você tem feito uso de colágeno, exercício físico? Você já foi para o Pilates hoje? Olha só. E é um médico com muito nome. Tem muita propriedade para falar. E ele até faz ali, né? Tem alguns médicos que resolvem realmente fazer ali o colágeno manipulado, que você pode fazer em cápsula. Então, para quem não gosta do pozinho e tem o cápsula, ele faz ali na porcentagem, tem que ser, né? Na quantidade, que tem que ser certinho para você, para a idade. Então, é algo, meninas, que faz muita diferença. Então, quanto mais cedo vocês conseguirem colocar isso na vida de vocês, a longo prazo, faz um efeito incrível. Hoje eu não tenho problema nenhuma no meu joelho, os meus braços, eu estico o braço inteiro, coisa que... Porque a questão que nós, mulheres, a gente ficou muito mal acostumada. Sim. E um pouquinho preguiçosa. Por quê? Porque se você vai na esquina, você quer ir de carro, porque você diz, depois eu vou passar no mercado, vou passar na loja, eu tenho que passar na escola, pegar o Arthur, a Maria, não vou andar. Vai de carro. Aí você vai lavar roupa, você joga tudo dentro da máquina, a máquina que faz o teu serviço. Às vezes tem aquela máquina que ela já faz tudo, você só tira a roupa e estende e coloca no guarda-roupa. Aí ou você tem a centrífuga ou você tem a secadora. No meu caso, eu tenho a centrífuga e a secadora. Então, eu já tiro, dependendo do tempo, já jogo direto na secadora. Ponto. Não passo mais roupa, porque quando eu tenho um macete, que quando você tira a roupa da secadora quente, você passa a mão, é como se você tivesse passado o ferro. Dobra. Então, você já ganhou ali um pontinho. Não passo mais roupa, não fico mais tempo ali, como era aqueles ferros pesados, de pé, fazendo um movimento, que é o movimento da academia. Sim. Se você pegar um ferro e ficar aqui, você está fazendo um exercício. Aí você não vai varrer, porque às vezes você já tem vários tipos de aspirador de pó, você tem aquele robozinho. Um robozinho lindo que você fala, tem uns que tem até música, daí vai escutando música. Aí você tem tudo ficou houve uma facilidade. Sim. Que é importante. Mas você veja o quanto que a gente deixou de economizar. A vassoura, quando você pega a vassoura, quantos movimentos você faz para varrer uma casa, varrer uma calçada? Aí você não varre a calçada, porque você vai lá, liga aquela VAP, joga aquela água monstruosa, ponto. É claro, você ganha tempo, nós precisamos ganhar tempo. Mas você veja o quanto que o sedentarismo aí entrou o sedentarismo, e daí você fala assim, eu não tenho tempo para academia.
O corpo vai chegar. O que você fez? Nada. O corpo vai cobrar, né? E aí, quem que vai cobrar? O corpo. Então, e aí eu vou pro computador, ou eu vou para minha sala, ligo o meu ar-condicionado, ligo a minha TV nos controles, e eu digo, eu preciso desse momento para mim, porque eu mereço. É óbvio que você merece, mas e aí? Uma caminhadinha. A caminhada você fez? Ah, você não fez. Ah, você foi... Aí, como diz o Paulo Vieira, larga esse monstrinho aí. Ele fala assim, larga essa maçãzinha podre. Porque ontem ele não deixa a gente mexer no celular, né? Então, pega no celular e ele fala, larga esse monstrinho, larga essa maçãzinha podre. É muito engraçado ele dizer. Mas se você for fazer a avaliação, você não foi para a academia. Aí me perguntaram, mas qual que é o horário que você vai para a academia? O horário que eu vou para a academia? Às 6h30 da manhã. Sim. 6h20. É o horário que você tem que ir para a academia. Isso que eu ainda vou tarde. Tem gente que está indo... A Dani vai... A Daniela Kirten vai às 4 da manhã. 4 da manhã. Olha só. Ela é a organizadora, né? A que tem direitos aqui de ter a escola. Da Febracis. Então, ela vai às 4 da manhã. Eu ainda estou indo mais tarde. Quem quer arrumar um tempo. Exatamente isso. Mas isso aí você tem que entender que isso para a sua vida, você ter uma boa alimentação, que você consiga fazer uma atividade física e vindo com a reposição, vindo com o colágeno, entendendo e não fugir das suas obrigações. Não é só estética, é saúde. Não é estética mais, é a saúde. Porque se saúde. você torce o teu pé, se você se desequilibra nas ruas, essas ruas nossas horríveis, se você se desequilibra e você torce teu joelho, teu pé, quanto é ali que você vai ter de estresse para poder fazer ali uma cirurgia, que você vai ficar encostada. Então, você veja o quanto nós temos que pensar. O prejuízo. Então, é ter esse cuidado realmente com a gente. A gente tem que se colocar como mulher como primeiro. Não é se achar ali, como é que a gente pode falar assim, egoísta. Não. Primeiro vamos pensar em nós mulheres, depois a gente vem como mãe, como a esposa, como, como amiga, como tudo. Falar, a primeira a nossa identidade. Exatamente isso. E ela vem em todas as áreas, né? Como a gente falou, somos corpo, alma e espírito. Então, precisamos cuidar do espírito, precisamos cuidar da nossa alma e precisamos cuidar do corpo, né? Sim, e falar sobre a menopausa é importante. Falar no grupo de mulheres é importante. Ontem eu estava ali, eu citei algo da menopausa e já veio uma pessoa incrível que eu conheci falando, puxa vida, estou passando por isso e preciso sim de uma pessoa que me dê uma orientação. Eu não sei. E ela já tem uma certa idade. E muitas vezes estão sozinhas nesse Exatamente. processo e não têm coragem de contar para ninguém. Sim. Até comentei com a Jo que antes dela falar, estou entrando na menopausa, eu nunca tinha escutado alguém falar, porque muitas vezes a mulher fica constrangida de falar sobre isso. Você tem a vergonha, né? A vergonha de falar, de achar que vão agora. E agora? Como é que é? Vamos ver o processo ali. Será que ela vai engordar? Será que os cabelos brancos já tá vindo, gente? Isso aí faz parte da vida e tá aí. Mas são todos as questões que vêm, né? Ah, mas ela quer virar uma blogueirinha, então... Não, eu quero realmente orientar as minhas amigas. Eu quero ajudar... Não só, mas eu quero ajudar as filhas das minhas amigas. Eu quero falar para minha filha, eu quero falar para minha nora. Eu quero, num grupo como você vai estar amanhã, meninas, não esqueçam, aquela que estiver passando por alguma dificuldade, nós temos sim, temos uma médica, temos uma... Porque, gente, você já pensou que hoje, você não tratando, você pode ter sérios problemas de... você fica mal com o teu corpo, você fica ansiosa, você começa a chorar, você começa a entrar num ciclo de depressão, você não começa a se olhar mais como você gostava de se ver, aí você vai vestir, você cai na besteira de vestir aquela calça que entrava, não entrou. Aí pronto. Aí o mundo acabou. Aí você chora olhando para aquela calça.
Aí o marido chega, você já grita com ele, já manda ele voltar para onde ele veio. Sai daqui, não quero ver tua cara hoje. E ele perguntando o que está acontecendo e você só fica gritando. Né? E daí ele também não quer entender, porque daí você já fez tudo que você tinha que fazer, que ele também não quer entender. E o filho que está lá do outro lado, e a filha diz, a mãe está ficando louca. A mãe está ficando louca, vamos internar. Não dá para conversar com ela. E como a mulher escuta, né, essa frase, está ficando louca, né? É só o que a gente ouve. É só o que a gente ouve. Tá ficando louca. E aí a gente escuta tanto essa voz que a gente às vezes começa a questão da dúvida. Aí você realmente... Daí você começa a achar que você está ficando louca. Porque daí você fala assim... Daí você para e fala assim... Mas será que eu estou ficando louca? Porque daí no outro dia você está mansinha igual uma gatinha, né? No outro dia você estava igual uma onça, uma pantera, uma louca. Uau, querendo comer tudo os filhotinhos. Daí no outro dia você está mais calma, você fala assim... Mas não era para tanto, né? Por que eu gritei? Eu gritei com ele, eu gritei com o menino. Nem respondi minha amiga. Ou fui grosseira com ela. Será que eu estou ficando louca? E você começa a pensar. E não é. Não. É os seus hormônios, é a falta de conhecimento, porque a gente tem que entender que lá no passado, não muito tardio, mas a minha mãe, que não está mais aqui comigo, mas a minha mãe não me orientou para que eu vou entrar na menopausa. A minha avó não me orientou, as minhas tias não me orientaram. Então, eu não tenho como culpá-las. Sim. E os maridos também não têm uma orientação nenhuma do que está acontecendo com a mulher. Então, gente, você acredita que já deu meio-dia, amor? Acredito, passa muito rápido. Muito rápido. Já acredito que já foi, já. Passa muito rápido, meu Deus. Então é isso aí, meninas. Eu só tenho a agradecer a todos que estão comigo. Entraram umas meninas incríveis aqui na live. Obrigado. A Leide, a Marilza, a Gi passou por aqui também. Muito obrigada. Gratidão por vocês sempre estarem comigo, entrando nas lives. Fico muito feliz. Um excelente final de semana. Mo, eu quero que você deixe aqui algum recado para as mulheres que querem estar amanhã com vocês. E também fale do Amigo D, para quem quer começar a seguir nas redes sociais, por favor. Então, amanhã nós temos o nosso encontro na Perfeito Eventos, mas infelizmente para amanhã já estamos com as vagas esgotadas. Aí, 70 mulheres, gente, ó. Mas já fica o convite para as mulheres que querem se conectar com a gente, conhecer mais sobre Jesus, sobre a palavra. Nós temos encontro em junho, então segue lá nas redes sociais, as amigas dele, que lá a gente compartilha tudo, vocês vão ficar por dentro. Vai ser uma honra, um prazer tê-las, mais mulheres, para que a gente venha cumprir, né, o propósito que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Jo, por essa oportunidade. Obrigada, Amanda. Estou muito feliz e que a gente venha crescer cada dia mais. Estamos aí fazendo uma boa plantação para colher muitos frutos. Eu quero que você deixe o Instagram, que você não deixou. O meu Instagram? É o Instagram da Mulheres As Amigas dele. É o Instagram As Amigas dele. Ah, então tá. Então, beleza. Então, eu me despeço também. Grata a todos. Um bom final de semana. Eu que daqui a pouco sair daqui correndo, vou lá continuar ali o meu momento ali de Método CIS. No Método CIS, muito feliz com o que está acontecendo. Um bom final de semana a todos. Se cuidem, meninas. Fiquem com Deus. E até segunda-feira, se Deus quiser. Beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.